Sejam bem-vindos para mais uma manhã de quinta-feira. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de lives falando sobre outros temas, mas continuamos falando sobre a essência de tudo que existe, sobre a essência de tudo que é, ou pelo menos tentando desvendar isso que existe e permeia tudo que está no universo, né? Que nós chamamos de vida, que nós chamamos de energia, que nós chamamos de fonte criadora de tudo que é. E não cabe a nós desvendar tudo isso, é claro, mas como bons seres humanos que nós somos, nós tentamos pelo menos entender para trazer algum entendimento para as nossas próprias vidas, porque nós somos parte disso, nós somos parte da criação e também somos criadores. E por isso a gente tenta entender, a gente tem essa busca desde que a gente nasce, desde o momento que a gente vem parar neste plano de terceira dimensão. E essa busca não para, a menos que você queira que ela pare. E este é mais um momento em que a gente tem para entender um pouquinho mais a respeito disso, tentar trazer um pouquinho mais de elucidações, de reflexões, de insights, né? Porque eu daqui tentando transmitir um pouquinho do que eu sei, com você daí assimilando isso e anexando ao conhecimento que você já tem, pode fazer muitos milagres, né? E é para isso que a gente está aqui juntos todas as quintas de manhã. Então vamos chegando, vamos entrando todo mundo. Vamos ver quem que já está aqui para eu dar o bom dia. Sirlene, Carla Pedrazzoli, Aline, Cláudia Rúbia, Ana Paula Spinelli, Wanda, seja bem-vinda, Wanda. Cleusa, seja bem-vinda também. Cleusa Marcelo Sarmento, Stephanie Santos, querida, nossa super suporte aí da TQA. Vamos chegando todo mundo, enviando essa live, esse aviso de início de live, né? Para aqueles seus amigos, para os familiares e principalmente para as mulheres da sua vida, porque hoje nós vamos iniciar uma série falando sobre o tema da mulher. Bom dia, Aline! Falando sobre temas femininos, falando realmente sobre este ser feminino que nós chamamos de mulher. E em homenagem ao mês das mulheres e também porque esta é uma questão que precisa ser trazida à tona, precisa ser debatida, precisa ser compreendida, né? Como muitas outras questões que permeiam a nossa sociedade atualmente, precisam ser debatidas, precisam ser compreendidas, mas principalmente precisam ser acolhidas. E acolhidas não só por aqueles que estão debatendo, mas também por outros que precisam estar dispostos a ouvir com o coração aberto, sobre um outro ponto de vista e principalmente sobre o ponto de vista daqueles que estão inseridos nesse meio, né? Porque a gente falar de terceiros, a gente fala a partir do nosso contexto, a partir do nosso ponto de vista, mas nós não vivenciamos o que o terceiro está vivenciando. Nós não temos a carga histórica que o terceiro tem, então só ele pode falar sobre as questões dele. E cabe a nós nos isentarmos de qualquer julgamento, de qualquer conceito formulado, de qualquer atitude defensiva e acolher isso que ele tem para dizer, acolher, oferecer uma escuta e através dessa escuta tentar entender qual é o universo que ele vive e por que essa luta, essa busca por reconhecimento, porque essa busca por lugar numa sociedade que a gente imagina que todos têm lugares, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim, né? E em função dessa luta por lugar, dessa luta por ter um espaço, por ter um local de voz, por ter direito mínimo a qualquer coisa que seja, por ter direito mínimo à própria vida, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado ontem, né? Não é o Dia da Mulher, é o dia da luta pelos direitos das mulheres. Não é um dia em que se comemora a existência da mulher, não é um dia em que se comemora a existência da essência feminina. É um dia em que se comemora a luta pelos direitos das mulheres, não para que elas sejam iguais aos homens, mas para que elas também tenham seus espaços na sociedade, para que elas também tenham direito à voz, para que elas também tenham direito a voto, para que elas também possam ser enxergadas, possam ser ouvidas, possam ser protegidas. E ainda assim, em pleno 2023, a gente sabe
que grande parte dos homicídios que acontecem são contra mulheres, grande parte da violência que acontece é contra a mulher. Por isso, ainda assim, nós precisamos continuar falando desse tema em pleno 2023. Né? A gente imaginava que a essa altura do campeonato a gente já estaria numa sociedade mais equalitária e que talvez não precisasse tanto debate, mas a gente vê que cada vez é mais necessário, cada vez é mais fundamental que esse debate seja feito, e esse debate precisa ser feito por quem vivencia isso. E eu não estou falando só de mulheres, eu estou falando de quem vivencia, de mulheres que vivenciam isso e de homens que vivenciam isso e reconhecem também essa necessidade desse debate, dessa busca por espaço, dessa busca por reconhecimento, dessa busca por proteção. Porque nós não estamos falando de mulher contra homem, nós estamos falando de seres humanos. E seres humanos precisam ter espaço, seres humanos precisam ter voz, seres humanos precisam ter proteção, ter direito de viver livremente, ter direito de exercer aquilo que eles nasceram para ser, sem ficar com medo a cada esquina que passa, sem ficar com medo cada vez que volta para casa, sem ficar com medo por seus filhos dentro de casa. E isso não é uma luta só de mulheres, isso é uma luta de seres humanos. Enfim, não são só mulheres que passam por isso, a gente sabe, né? Vamos lá. Então, hoje a gente vai começar essa live, né? Falando sobre o poder da intuição feminina. E como que você pode trazer esse poder à tona? Como que você pode trazer essa intuição à tona, né? Primeiro, o que é intuição? Intuição no dicionário está definido como faculdade ou ato de perceber, discernir ou pressentir coisas, independente de raciocínio ou análise, ou seja, aquilo que é sem lógica, aquilo que não passa pela racionalidade. Você simplesmente sente. Você sente que precisa ser de alguma forma, você sente que precisa ir por algum caminho, você sente que precisa tomar alguma atitude. Mas você não sabe por quê. Você simplesmente sente. Isso é intuição. É aquela vozinha interior que tenta falar com você. Mas é uma vozinha interior que fala suavemente. Ela não grita, ela não se coloca, ela não tenta forçar a sua presença. Ela vai tentando se mostrar. Se você estiver disposto e disposta a olhar para ela, a dar uma escuta acolhedora para ela, ela está ali para te orientar. Mas ela não vai se fazer presente pelo poder da força, do medo, da ameaça. Essa voz que se faz presente pelo poder da força, do medo, da ameaça, que te traz insegurança, que te traz incerteza, que te traz dúvidas, essa é a voz do ego. A voz da intuição, ela se faz presente quando você resolve invocar essa voz dentro de você. É uma energia que está ali em potencial. É uma energia que está ali esperando para ser acolhida. É uma energia que está ali esperando para fazer a parte dela na sua vida. Mas você precisa olhar para ela, acolher e invocá-la conscientemente. Senão ela não vai forçar a sua presença. Quem força a presença é a voz do ego. Então tomem isso como parâmetro para vocês conseguirem discernir. O que eu estou sentindo agora é a minha intuição ou é o meu ego colocando caraminholas na minha cabeça, né? Porque a gente tem, quando a gente está muito desconectado, né? A gente tem isso de criar o Ministério da Minhoca, né? Que eu ouvi esse termo aí um tempo atrás, eu achei fantástico, que é quando a gente tá para fazer alguma coisa e aí começa um monte de pensamento intruso na nossa mente. Ah, mas será que vai dar certo? Será que eu consigo fazer? Será que as pessoas vão gostar? Será que eu vou conseguir cumprir o objetivo que eu estou me propondo? Será que no meio do caminho a coisa não vai dar errado? E aí você começa a criar um monte de minhoquinha no Ministério da Minhoca, né? Isso é a voz do ego. Agora, quando é aquela voz tranquila, que te dá aquela leve ideia, assim, e te faz se sentir em paz, te faz se sentir bem, isso é a sua intuição, que precisa ser acolhida. Senão ela não vai ficar forçando,
Ela vai passar e vai embora. E aguardar o momento novamente de tentar vir à tona, porque ela tenta, ela não força, mas ela tenta. Ela mostra que na hora que você quiser ela está ali, né? E por que a gente vai falar de intuição feminina? Porque assim, desde o momento que a gente nasce nesse plano, e quando eu falo a gente, eu estou falando geral, né? Homem e mulher, e aqui nesse plano a gente nasce homem ou a gente nasce mulher, do sexo biológico falando, não estou aqui para discutir questão de gênero, desde esse momento a gente sente que falta alguma coisa. A gente começa a nossa vida em busca de alguma coisa. A gente está sempre buscando algo que parece que nos falta, algo que parece que nos foi tirado. E aí a gente vai, né, para crenças, para religiões, para manifestações espirituais, para templos religiosos, aprende uma oração daqui, aprende uma oração dali, sempre em busca desse contato. Mesmo aquelas pessoas que se dizem ateus, né, de alguma forma buscam esse algo a mais que explica tudo que existe. Porque a gente já esteve em contato com essa energia, a gente perdeu esse contato quando a gente nasceu nesse plano. A gente, assim, colocaram literalmente um véu e a gente perdeu esse contato. E a gente busca por esse contato novamente. Inconscientemente a gente sabe que existe e a gente busca ele de diferentes formas, de acordo com o entendimento de cada um. E nós mulheres, conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo como que deve ser uma mulher, o que é ser uma mulher, né? A gente vai sendo incumbida de diversos padrões, de diversos papéis, de diversas cobranças do que é ser uma mulher. E a gente precisa se encaixar nisso. E só que conforme a gente vai crescendo e tentando se encaixar nisso, tentando agradar e dar retorno a essa demanda que nos é colocada, a gente vai perdendo algo mais além disso que a gente já perdeu quando a gente nasceu, que é essa nossa essência, uma essência puramente feminina, que a gente vai deixando de lado, a gente vai ocultando, a gente vai calando, a gente vai perdendo cada vez mais conforme a gente vai crescendo nesse mundo que diz pra gente o que é ser mulher. E vocês podem fazer a revisão aí na vida de vocês. Se vocês pararem para observar, vocês mulheres, né? Que quando, talvez até os homens também, que quando vocês eram mais novos, vocês tinham uma conexão muito maior com essa intuição, com essa vozinha dentro da gente, que nos dá um direcionamento, que nos dá um caminho. Vocês vão perceber que quanto menor a idade de vocês, quanto mais novos vocês eram, mais conexão vocês tinham com isso. Conforme vocês foram ficando mais velhos, entrando nesse mundo cheio de regras, cheio de delimitações, tentando se encaixar num quadrado, vocês foram perdendo isso. As mulheres principalmente, né? Porque assim, homem carrega uma energia yang, mulher carrega uma energia yin, prioritariamente. Porém, dentro do homem também existe a energia yin e dentro da mulher também existe a energia yang. Qual é a questão? Nós vivemos numa sociedade que há muitas eras é comandada, é determinada, é conduzida, é moldada a partir de uma energia yang, a partir da força, a partir de uma energia ativa, de uma energia que vai à conquista, de uma energia que compete, que é bélica, que briga, que luta, né? Que se faz presente pela força. E dentro de uma sociedade moldada nessas formas, racionalmente foi estabelecido qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Psiquicamente, sabe-se o que é um homem. Psiquicamente, não se sabe o que é uma mulher. Um homem, ele é delimitado. Se ele sair daquilo que é delimitado como o que é ser um homem, ele deixa de ser homem. Uma mulher não é delimitada. Não existe delimitação para uma mulher. Ela transita em todas as áreas e retorna ao que ela é, porque é o que ela é.
Por isso não é explicado, por isso Freud não explica as mulheres. Apesar dele ter iniciado o processo da psicanálise com mulheres, ele não conseguiu explicar, e nem os que vieram depois conseguiram explicar o que é uma mulher, a partir do ponto de vista psicanalítico. Porque a mulher não tem delimitação. Ela é tudo que ela é e ela é muito mais do que isso. E se ela sai do lugar dela, ela retorna sem problema nenhum. Um homem não. Um homem está delimitado. Se ele sai daquilo que é delimitado como homem, ele perde, ele deixa de ser, ele perde uma parte de si mesmo. Então a gente fala muito sobre como é difícil ser mulher na sociedade, né? E a gente ganhou muito espaço ao longo dos anos, é preciso reconhecer isso. Ainda existem muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas a gente ganhou muito espaço. Mas ser homem também não deve ser fácil, né? Tanto é que a gente está numa sociedade do jeito que está. Porque se o masculino estivesse curado, nós não precisaríamos brigar pelo feminino. Né? Nós não teríamos essa competição de querer ser igual, de ter que estar no mesmo patamar. Nós respeitaríamos uns aos outros. Nós teríamos realmente uma sociedade equalitária, porque o masculino poderia até estar moldando a sociedade, mas um masculino curado iria incluir o seu feminino, iria acolher o seu feminino e iria respeitar todas as existências. E não é o que acontece, porque os homens também estão sofrendo, os homens também estão adoecidos. E também estão em busca de um processo de cura. Graças a Deus isso começou de alguns anos para cá. A gente já vê os meninos mais novos aí, né, de adolescência até jovens adultos, com uma forma de ser homem totalmente diferente dos homens da minha época, por exemplo. E isso é muito bonito de se ver, né? Eu acho isso muito bonito, porque é um resgate. A gente vê que realmente estamos caminhando para um processo de evolução. Não é rápido, não é fácil de se fazer, mas a coisa está fluindo, está caminhando, né? Então, assim, nós mulheres estamos inseridas nessa sociedade moldada pela energia masculina. Estando moldada por uma energia masculina, ou a gente submete aquilo que eles dizem que nós somos, ou que devemos ser, e que a gente não cabe nesse lugar, tanto é que a gente se desgasta, a gente adoece, a gente se anula para tentar ocupar esse lugar e a gente sabe que não é nosso porque a gente não cabe ali, né? E se a gente não quer ocupar esse lugar, se a gente não quer se submeter, se a gente quer ser ouvida, se a gente quer ser reconhecida, a gente precisa assumir essa energia yang e fortalecer para brigar de igual para igual. Porque para brigar com o masculino adoecido, a gente precisa estar no mesmo parâmetro que eles. É só olhar para o mundo corporativo. Uma mulher no mundo corporativo, ela pode ser tão competente quanto um homem. Não vai ser o suficiente. Ela precisa ser igual e mais para ela começar a ser vista. E ainda assim ela vai ser desvalorizada. No primeiro momento que ela demonstrar qualquer vislumbre de sentimento ou de emoção, ela vai ser desqualificada. Qualquer momento em que ela levantar um pouco mais a voz, bater na mesa e tentar se impor, ela vai ser chamada de louca, de histérica. Vai falar que ela está na TPM. Eu já ouvi isso, gente. Eu já trabalhei em mundo corporativo. Eu já vi uma funcionária que entrou numa discussão com um outro funcionário que era de um cargo superior. Ela estava certa e ela ter que ir até ele pedir desculpa e falar que estava de TPM, que por isso que ela brigou com ele. Olha que absurdo. Ela tinha completa razão no que ela estava requerendo. Ela tinha completa razão em entrar num processo de discussão para defender aquilo, o posicionamento dela. Ela não apelou, ela argumentou de maneira inteligente, de maneira coesa, e ela foi obrigada a se desculpar com ele, falando que estava no período de TPM, que por isso ela entrou numa discussão. Esse é o mundo corporativo. Então, que voz que nós temos nesse mundo? E o mundo corporativo, não se enganem, é o que molda a nossa sociedade.
Que voz que nós temos nesse mundo? Nenhuma. Quando a gente abre a nossa boca para falar, ou a gente fala o que eles nos permitem falar, ou nós somos desqualificadas, loucas, histéricas, ou estamos de TPM. Ou, pior, entrando na menopausa, né? Porque aí, além de todas as questões femininas que são desqualificadas, você ainda está ficando velha, né? Ainda tem isso. Então, assim, é muito difícil isso. E para a gente se adequar a essa sociedade, o que a gente faz? A gente se cala na nossa mais pura essência. A gente cala aquilo que a gente verdadeiramente é. A gente cala essa nossa voz interior, que na energia feminina é muito mais forte. A energia Yin é a energia que guarda os mistérios, a energia que acolhe, a energia que sente, é a energia da magia. E isso está dentro de cada um de nós, não só mulheres, mas também homens. Só que na nossa sociedade atual, ainda não há espaço para esta energia. Ela se faz presente o tempo todo, mas ainda não há espaço para ela. A qualquer momento, qualquer brechinha, ela tenta sair um pouquinho. E é nesses pequenos momentos, nessas pequenas brechinhas que a gente precisa aproveitar e acolher. E tentar pegar esse pedacinho e ir puxando o fiozinho para trazer essa essência de volta. Porque só trazendo essa essência de volta, vocês conseguem fortalecer a intuição de vocês. Principalmente vocês mulheres, mas também vocês homens. Porque não existe criação sem as duas polaridades. Não existe energia se não tiver a polaridade negativa e a polaridade positiva. Não existe criação se não tiver Yin e Yang. Precisa das duas. São opostas, mas não são contrárias, são complementares. Precisa das duas. Homem com Yang fortalecido, mulher com Yin fortalecido. Mas as duas precisam coexistir em harmonia e equilíbrio. Senão não existe processo criativo, não existe energia, existe desgaste energético. E aí existe adoecimento físico, emocional, mental, espiritual, adoecimento do ser. Então a gente precisa olhar para isso com acolhimento, olhar para isso sem análise crítica, sem racionalidade, sem intelectualização, olhar para isso sentindo, acolhendo, amando, tendo compaixão. Isso é a energia Yin. É a energia que não intelectualiza, que não racionaliza, que não delimita. A energia Yin é aquela que acolhe, que abarca. Pensa na água. A água flui. Se aparece uma pedra no meio do caminho, ela contorna a pedra, ela abraça a pedra, ela acolhe a pedra. Ela não empurra a pedra para de fora. Ela não exclui ela do caminho. Ela abarca. Se a pedra quiser ir junto com ela, ela leva a pedra junto. Se ela cai dentro de um recipiente, ela se molda dentro daquele recipiente e transborda. Isso somos nós. Isso é a energia Yin fluindo. Nós não cabemos dentro de um recipiente, nós transbordamos, nós acolhemos, nós levamos adiante, nós absorvemos, nós transformamos, nós criamos. E a sua intuição, mulher, e homens que assumem a sua energia Yin, está nesse reconhecimento, neste acolhimento, neste abraço que essa energia dá, neste amor, neste sentir. Então, como que isso vem à tona, né? Diversas maneiras. Existem diversas formas, né, disso vir à tona. A gente vê aí muitos círculos femininos trabalhando essa questão. Mas qual é a principal maneira de trazer isso à tona? E assim, todo mundo que está mais dentro dessa área holística, né, de olhar para si mesmo, já tem essa resposta. Que a forma de você
fortalecer essa energia, de você fortalecer a sua intuição e ativar essa intuição cada vez mais, é olhando para dentro, é se conectando consigo mesmo, com essa energia que existe dentro de cada um de nós, com essa essência que está ali ofuscada, ocultada, submissa, no fundinho, num cantinho, esperando o momento certo de vir à tona. E ela vem. É um rio que aflora. Só que toda vez que ele tenta aflorar, a gente vai e joga terra em cima. Às vezes a gente cimenta e não deixa ele aflorar. A gente precisa permitir que ele venha à tona. E mesmo quando ele vem à tona, você não vai conseguir falar ainda o que é isso. Você não vai conseguir explicar o que é isso. Você só vai conseguir sentir. E quando você sente, você sabe o que é. Você reconhece. Porque faz parte de você. Não vai ser algo estranho. Não vai ser algo que te cause medo. Não vai ser algo que te cause insegurança. Vai ser algo que você vai reconhecer como natural. Mas para que esse rio possa vir à tona, a gente precisa tirar tudo aquilo que impede ele de vir à tona, né? Imagina um poço, né? Você quer chegar à água, você precisa tirar tudo que está ali em cima. Você precisa tirar as plantas, você precisa tirar a terra, você precisa tirar as pedras, você precisa ir tirando tudo até chegar na água para permitir que essa água flua, né? Para permitir que essa essência venha à tona, venha à superfície. E como que a gente faz essa retirada? Olhando para dentro, cavando, buscando as questões, buscando as travas, buscando tudo aquilo que te impede de verdadeiramente olhar para si mesmo, de verdadeiramente exercer quem você é, livre de traumas, livre de julgamentos, livre de conceitos, só sendo você. Quem é você? Talvez você nunca saiba a resposta para poder falar para alguém quem você é, mas você vai sentir quem é você. Você vai sentir quando essa energia vier e você vai falar: essa sou eu. Eu não sei dizer quem eu sou, mas eu sei que essa sou eu, porque eu sinto que aqui é meu lugar. Eu sinto que eu me encontrei. Eu sinto que eu estou onde eu devo estar. E aí você vai saber que pelo menos partezinha desse rio fluiu, subiu, chegou à superfície e está te alimentando, está te fortalecendo, está te trazendo todo o poder que existe dentro de você. E quando você entra nessa sincronicidade com a sua essência, a sua intuição vai aflorar como um rio que não para de correr. Vai vir o tempo todo, como se você estivesse sendo conduzida por outra pessoa, que na verdade é você mesma. E aí você vai saber o que é ter verdadeiramente intuição. E as mulheres estão prontas para isso. Isso está dentro de cada uma de vocês. Em plena energia potencial, pronto para romper a superfície e vir à tona. Mas para isso, essa energia precisa ser invocada. Ela precisa ser invocada para estar presente, a partir de uma escolha consciente, a partir do momento que você olha conscientemente para si mesma, para conseguir trazer todo esse potencial à tona, porque senão ela vai continuar escondida lá no fundo e eventualmente vai vir aquela vozinha tentando te dar uma orientação, mas você não vai estar pronta para ouvir. E aí você vai fazer o que seu ego diz e arcar com as consequências disso. Porque nem sempre o caminho do ego é o melhor. Muitas vezes ele nos auxilia. É verdade, a gente precisa dele, não podemos abrir mão. Né? Ele está aqui para nos defender. Mas muitas vezes ele nos sabota. Porque ele faz a gente viver no medo, na insegurança, na dúvida, na incerteza. Faz a gente liberar sentimentos de baixa vibração. Então comecem a se auto-observar, de pouquinho em pouquinho, que vocês vão conseguir ouvir mais atentamente essa vozinha e vão conseguir ir puxando, como se fosse um fiozinho, até que o novelo inteiro
consiga tramar uma vida plena para vocês. Não estou falando só para as mulheres, estou falando também para os homens, que também precisam acolher seu lado feminino, que também precisam trazer esse poder à tona para curar seu lado masculino. Para as mulheres, curar o lado masculino, às vezes é mais fácil, né? Existem aí algumas exceções, claro, cada caso é um caso, né? Mas pela energia em ser a mais natural da mulher, é mais fácil ela curar seu masculino ferido, curando também o seu feminino. Para os homens, que a energia yang é mais forte e dentro da nossa sociedade deve estar ainda mais fortalecida, talvez seja mais difícil, né, fazer esse acolhimento da energia yin para curar o masculino. Mas não é impossível. Ser difícil não significa que é impossível. Ser difícil talvez signifique que você vai ter que trabalhar um pouquinho mais, vai ter que dar uma atenção a mais. Mas não é impossível. A única coisa que precisa é uma decisão consciente, é uma escolha consciente. Invoquem, acolham, ouçam e principalmente sintam, sem racionalizar, sem tentar entender. O entendimento vem na hora que você estiver pronto para entender. Só sinta, mais nada. Esse é o caminho. Beleza? Tem dúvidas? Acho que tem alguns comentários aqui para cima, deixa eu voltar. O Alexander falando isso aí. O Alexander não é assim um exemplo para falar, né? Porque ele já ultrapassou todas essas barreiras, ele já está aí mais consciente na busca, ele já não faz mais parte desse masculino adoecido que a gente conhece aí na sociedade. Ele já está saindo disso com outro ponto de vista, né? Mas é muito bom ter homens presentes que consigam trazer o ponto de vista deles, né? É sempre muito importante, porque cada um pode falar apenas daquilo que vivencia. Eu não posso falar sobre o que é ser um homem na sociedade atual, eu posso imaginar o que é. Da mesma forma que um homem não pode falar sobre o que é ser uma mulher na sociedade atual, né? Da mesma forma que nós não podemos falar sobre o que é ser um homem trans ou uma mulher trans, ou um homossexual, ou um travesti, ou até mesmo uma pessoa negra ou preta, não sei mais como que alguns gostam de ser reconhecidos, que eu acho que na verdade não deveriam nem ser reconhecidos por essas palavras, mas serem reconhecidos por pessoas, né? Afinal, somos todos pessoas e só cada um que pode falar do que é ser e estar neste plano nas condições que vieram, né? Porque só cada um vivencia essa realidade e as dores dessa realidade, os desafios dessa realidade. Então as vozes precisam ser dadas àqueles que é de direito. Adorei o Ministério da Minhoca. Quando eu ouvi também achei o máximo. E a gente faz isso mesmo, sem perceber. A gente vai criando minhoca, minhoca, minhoca. Quando a gente vê, tá igual uma medusa de minhoca, né? Os homens nem sabem o que é uma TPM, pois não aguentariam passar por isso. Exatamente, Dani. Eu vi um tempo atrás, acho que é umas 2 semanas, não sei, colocaram equipamentos em 3 homens, fortões assim, né? Não sei se são jogadores de algum esporte, sei lá, ou desses que vivem em academia, mas colocaram equipamentos nele para eles experimentarem os níveis de intensidade de uma cólica menstrual. Eles não conseguiram chegar nem no nível 3. Já estava lá suando, abaixado no chão, não aguentando, chorando de dor. Agora a gente tem que trabalhar todo dia com isso, né? A gente precisa levantar, cuidar da casa, cuidar do filho, ir para o trabalho, como se não tivesse acontecendo nada. Enfim. Já vi um estudo também falando que a dor da cólica menstrual é semelhante a um infarto. Imagina você ir trabalhar sofrendo um infarto. Senta aí, põe uma bolsa de água quente que já passa. Nesse nível.
baixa essa live, por favor, quero assistir desde o início. É empregos.com.br, eu não sei o nome da pessoa, né? Mas estou me dirigindo ao perfil e às pessoas do perfil. Todas as lives do canal TQA ficam gravadas na página do Instagram aqui do canal TQA. É só voltar aí no feed que você vai encontrar, tá? Eu sou, para você que está chegando hoje, né? E para quem está chegando aqui hoje, eu sou Nádia Cianelli, eu sou aluna, instrutora e parceira do canal TQA e do Instituto TQA, na verdade, né? Que foi fundado pelo professor Eric Davi junto com a Patrícia Oliveira e tem como um dos principais parceiros aí na cocriação da técnica terapia quântica aplicada o Bosco Guttier, né? Hoje quem está à frente do Instituto TQA Brasil é a Patrícia Oliveira e eu estou aqui colaborando, fazendo as lives toda quinta-feira de manhã, trazendo um pouco aí do conhecimento que o mestre Eric deixou pra gente, tá? Então, pode voltar aí no feed do Instagram, do @TQA Brasil, que você consegue acesso a todas as lives. E na página do YouTube também, na página do YouTube TQA Brasil, tem todas as lives que foram feitas pelo professor Eric, desde quando ele começou esse processo de fazer live, de trazer a TQA ao mundo virtual para que mais pessoas pudessem conhecer, estão todas salvas lá, tá? Pode entrar lá, procurar que você vai ver todas as lives, depoimentos e tudo, inclusive as lives atuais também que vão sendo colocadas lá aos poucos. Obrigada, meu nome é Márcia. Então, Márcia, é isso aí, tá tudo salvo, tá? O conteúdo é para ficar realmente, para que as pessoas possam ter acesso, visitar, revisitar, tirar dúvida, estudar, tentar trazer esse conhecimento para a vida delas e melhorar. Esse é o objetivo. Por isso sempre fica salvo, tá, Márcia? Bom, gente, o recado que eu tinha para dar hoje era esse. E hoje, apesar dessa ser uma live atendimento, hoje eu queria propor algo diferente. Eu queria propor um caminho para vocês tentarem acessar esse rio que corre aí nos subterrâneos da alma de vocês, né? Porque uma das formas de acessar isso é através da meditação. Dentro do universo feminino é muito conhecido que quando uma mulher se dedica a um processo criativo, a um processo de criação pura e sem intencionalidade nenhuma, sem objetivo final nenhum, simplesmente assumindo esse poder criativo e essa necessidade de dar formato a esse poder criativo, ela consegue entrar em contato com o seu eu mais profundo, ela consegue entrar em contato com a sua essência, com essa mulher selvagem que existe dentro de cada uma de nós. E quando eu falo selvagem, eu não estou me referindo àquela mulher braba, né? Que rosna, que vai à luta, que briga com todo mundo. Eu estou falando da mulher mais natural, da mulher na sua mais pura essência, né? A mulher selvagem é aquela mulher que não foi contaminada pelas regras da sociedade, tá? Então, uma das formas de acessar isso é através da arte, é exercendo o seu poder criativo. Que arte? Qualquer arte. Seja um artesanato manual, principalmente o que você faz com as mãos, mas também pode ser feito com o restante do corpo, né? Em movimento ou parado. Então pode ser, sei lá, escultura, desenho, escrita, dança, meditação estática, meditação em movimento, pintura, crochê, bordado, tecer mandalas, fazer tricô, o que for de encontro com a verdade de vocês. Esse é o caminho para vocês começarem a acessar. Mas como que se faz isso? É aquele momento que eu vou sentar em frente à televisão enquanto eu assisto uma novela ou uma série da Netflix e fico lá fazendo? Não. É aquele momento em que, enquanto eu estou ajudando meu filho a fazer o dever, eu fico lá fazendo o que eu estou fazendo? Não. É aquele momento que, enquanto eu estou esperando a comida ficar pronta, eu fico lá fazendo a minha arte? Não. Esse processo é um processo seu. É aquele momento em que você vai parar, esquecer que o mundo existe
voltar-se para si mesma e começar a deixar vir de dentro essa necessidade de criação e esse poder de transformação que a energia Yin traz para cada uma de nós. De você pegar aquele material que está à sua frente e transformar em alguma outra coisa. Que coisa vai sair dali não importa. Importa o poder de transformação. Não importa aonde você vai chegar. Importa o processo. E neste processo é aquele momento em que você se perde fazendo aquilo. Você esquece da vida, você esquece do mundo, você perde a noção do tempo. Você entra em contato com o seu âmago. Este é o processo criativo verdadeiro. E é aquele processo que você traz essa urgência, essa energia que urge sair por algum meio e que a gente cala o tempo todo. Deixa isso vir à tona, deixa isso sair, deixa isso aflorar e transformar o que quer que seja que esteja à sua frente. Isso é exercer a sua verdadeira essência. Quando vocês chegarem nesse nível, vocês estão trazendo à tona a sua essência. Vocês estão resgatando a sua essência, tá? Então, vamos lá. Eu vou propor um caminho para a gente fazer, tá? Eu vou colocar uma musiquinha aqui para a gente tentar relaxar um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu consigo conectar a caixinha de som. E aí eu vou conduzir vocês para tentar fazer esse trabalho, tá? Se vocês perceberem alguma coisa, se vocês sentirem alguma coisa, se vocês virem alguma coisa, não tentem entender, não tentem racionalizar. Apenas sintam e deixem fluir. Depois, quando for o momento, vocês vão conseguir compreender, vocês vão conseguir entender. Mas nesse momento, apenas sinta. Deixa que a coisa aconteça, tá? E esse exercício também é para os homens. Não é só para as mulheres. Gente, tá difícil conectar minha caixinha de som aqui. Vamos ver se vai. Foi. Eu vou colocar uma música aqui, vocês me dão ok se vocês estão ouvindo, tá? Dá um ok aí pra mim se estiverem ouvindo. Estão ouvindo? Conseguem ouvir? Ok, beleza. Consegue ouvir minha voz também? Tá. Então vou pedir para vocês fecharem os olhos. Inspirar profundamente. Traz o ar pelo nariz. Conduz ele até a barriga. E libere o ar totalmente pela boca, murchando a barriga. Inspira. E expira. Inspira, trazendo o ar lá para a barriga. E expira, liberando o ar. Conforme você for inspirando, vai sentindo a vida entrando no seu corpo. Vai sentindo suas células sendo ativadas, se movimentando, suas moléculas. Vai sentindo cada pequena parte que compõe você. E cada vez que você soltar o ar, vai liberando todas as tensões do corpo, todas as preocupações. Vai sentindo esse corpo relaxando, soltando, ficando cada vez mais pesado, mais pesado, mais pesado, e sua consciência cada vez mais leve, cada vez mais livre, cada vez mais solta. Permita que essa consciência flua
essa consciência flutue, que ela se desloque desse corpo pesado e saia livremente. E com essa consciência totalmente livre, vocês se encaminham para um local a céu aberto, com mata em volta e uma linda clareira. E nessa clareira tem um caminho, e no final desse caminho existe uma tenda muito grande, uma tenda de cor vermelha. Vocês entram dentro desta tenda e sentem uma energia muito forte dentro dessa tenda. E conforme mais de vocês vão entrando nessa tenda, vocês vão formando um círculo. E essa força que vocês sentem vai ficando cada vez maior. Tão forte a ponto dessa energia ser palpável, quase concreta. E vão entrando, formando o círculo, aumentando essa força, esse poder interno dentro dessa tenda. E depois que a última de vocês entrou, a porta dessa tenda se fecha. E vocês sentem só a energia dentro dessa tenda, forte, quase palpável. E vocês concentram essa energia no centro do círculo. E essa energia toda concentrada no centro do círculo começa a formar uma esfera brilhante, de cor alaranjada. E dessa esfera brilhante começa a surgir, a se concretizar, a materializar uma enorme fogueira. Uma fogueira criada pela força e pelo poder de vocês. Uma fogueira criada pelo poder Yin e pela força Yang. As duas polaridades unidas, saudáveis, equilibradas, trouxeram a força da criação materializada nesta fogueira. E agora cada um de vocês se senta ou permanece de pé, aquilo que fizer sentido para você. E diante de vocês aparece uma imagem. Esta imagem diz respeito àquilo que é o caminho para vocês encontrarem a sua essência. Deixe que essa imagem venha. Se não vier imagem, perceba sensações. Perceba a temperatura. Perceba as ideias que vêm à mente, sem racionalizar, apenas sinta. E observe o que o seu corpo pede para você fazer agora. O que seu corpo estiver pedindo para você fazer agora, faça. Não importa se é feio, se é bonito, se faz sentido ou se não faz. O sentido que faz agora é o que o seu corpo pede. O seu corpo é a terra. Deixe que o rio que existe dentro de vocês aflore nessa terra. E siga o fluxo desse rio. Deixe que ele te conduza. Dê voz a esse rio. Se quiserem dançar, dancem. Se quiserem cantar, cantem. Se quiserem movimentar as mãos, movimentem. Se quiserem desenhar no chão, desenhem. Se quiserem escrever no ar, escrevam. Se quiserem pintar com os braços, pintem. Sintam o que esse corpo pede e façam com a sua mais pura verdade. E depois de sentir e ser levado por esse fazer, acalme seu coração.
e escute a voz que vem falar com você. É uma voz calma, uma voz tranquila, que vem te trazer uma mensagem interna sua. E essa mensagem é única e exclusivamente para você. Escute essa voz, sinta essa voz, veja essa voz, fale através dessa voz. Agora, aos poucos, concentre-se novamente no seu centro cardíaco. Traga uma mão no peito. Sinta o seu coração batendo. Acalme-se. Respire. Veja uma fogueira na sua frente. Ir diminuindo, 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 até se apagar completamente. E dos restos dessa fogueira se transformar novamente numa pequena esfera que vai diminuindo, diminuindo, até desaparecer da vista. E esse poder, essa energia que concretizou essa fogueira, vai se afastando do centro e retornando para o interior de cada um de vocês presentes neste círculo. Sinta essa força entrando, sinta esse poder sendo ativado, sinta essa energia circulando de cima para baixo e de baixo para cima. E aos poucos, quem estiver sentado vai se levantando, quem estiver de pé vai abrindo os olhos. E novamente a porta da tenda se abre e um a um vocês vão saindo, pegando o caminho de volta e se conectando novamente com o seu corpo, que ficou aí paradinho esperando por vocês. E vem descendo, vem aterrando, aterrando, aterrando. Vem trazendo a consciência de volta para esse corpo. Vem trazendo a sensação de volta para esse corpo. Vem vestindo esse corpo como um roupão quentinho e confortável, que você gosta muito e cuida muito bem dele. E vem trazendo o movimento de volta para o corpo, o movimento que seu corpo pedir, nos pés, nas mãos, nos braços, se espreguiçando, movimentando a cabeça, o que o seu corpo pedir. E quando vocês estiverem prontos, no seu tempo, podem abrir os olhos. Voltaram? Tudo bem? Como é que foi a viagem de vocês? Alguém quer comentar? Foi tranquilo? Não foi? Ouviram alguma voz? Receberam alguma mensagem? Trouxeram alguma informação à superfície? Esse rio fluiu, nem que fosse um pouquinho? Conseguiram?
Ótimo, não queria voltar. Quando a gente toma contato com isso, a gente realmente não quer voltar, Aline. Mas não precisa não querer voltar. Você pode trazer isso para a sua vida. Você pode trazer isso para a superfície e viver essa realidade aqui. Ela não precisa estar escondida lá no fundinho. E não precisa ser algo forçado. Não precisa ser algo que você vai esfregar na cara do mundo. Vai ser algo natural, vai fluir, assim como a água de um rio flui. Estou no trabalho, quase durmo de tão relaxante. Isso é um problema, Joyce. Não dá para se envolver muito quando a gente está no trabalho, né? Porque aí tem as questões oficiais aí, né? Mas pode voltar nessa parte da live e fazer depois em casa, né? Eu vou tentar, não prometo não, tá? Mas eu vou tentar gravar isso que eu fiz aqui com vocês agora para deixar disponível. Mas eu não prometo porque eu fui fazendo conforme foi aparecendo. Eu não escrevi, não anotei. Talvez eu tenha que voltar na live para pegar. Bom, gente, a minha mensagem foi ter resiliência. Que lindo, Márcia. Então, se atente para isso. Seja resiliente. Mulheres têm a tendência de ser resiliente, é natural. Eu vou tirar uma carta aqui do oráculo da fitoenergética, porque na natureza os seres femininos mais divinos são as plantas, né? Então, e mesmo dentro das plantas tem aquelas que são yin e aquelas que são yang. Mas as plantas são os seres femininos da natureza. São aqueles que dão frutos, que transformam. Então eu gostaria que vocês mentalizassem aí uma questão que vocês estão precisando para a gente pegar um conselho final aqui para todo mundo, tá? Esse baralho é difícil de embaralhar, que ele é grande, muitas cartas, mas eu adoro ele. Vamos ver aqui. Tá, então a carta que saiu, gente, foi essa daqui, Endro. E a mensagem é: não seja paranoico, mude sua frequência energética. Eu acho que essa mensagem é perfeita para o que a gente está tratando, né? Não só aqui hoje, mas também em todo esse debate, essa discussão que vem quando a gente entra no mês de março, né, que tem o Dia Internacional das Mulheres, que essa questão, né, do movimento feminismo, do movimento de feminismo, né, de que as mulheres têm que brigar pelos seus direitos e tal, não é brigando, gente, é buscando a harmonia, buscando o equilíbrio. Enquanto a gente estiver brigando, a gente está fortalecendo a nossa energia yang ferida. Quando a gente busca o equilíbrio, quando a gente busca a harmonia, quando a gente busca o entendimento, a gente está usando a nossa energia yin, a gente está tentando acolher, a gente está tentando entender, a gente está tentando transformar. Então, muitas vezes a gente passa por situações em que as pessoas tomam uma ou outra determinada atitude com a gente e a gente já entra num processo de defensiva, a gente já se sente ofendido, a gente já se sente menosprezado, submetido, como se aquela pessoa estivesse fazendo alguma coisa contra nós. A gente arma o nosso sistema de defesa, a gente coloca o ego em ativação, né? E muitas vezes não, muitas vezes a pessoa está tentando auxiliar de alguma forma, ou está tentando ser gentil da forma que ela conhece, e para a gente apareceu de outra forma, né? Porque cada um tem a sua verdade, cada um está aí
na vida tentando aprender a ser um pouquinho melhor cada dia, né? E diante dessa situação não cabe a gente entrar num processo de paranoia e achar que o mundo está contra nós. Cabe a gente olhar para isso e entender que aquilo foi o melhor que aquela pessoa conseguiu fazer naquele momento. E se aquilo de alguma forma te ofendeu, por que não falar? Por que não falar para a pessoa, olha, eu sei que você tentou fazer uma coisa legal por mim nesse momento, mas a forma como você fez não foi legal. A forma como você fez não fez com que eu me sentisse bem, né? Então talvez você pudesse ter, assim, buscar outros caminhos de fazer de maneira diferente. E não tem problema nenhum você falar isso, desde que você fale com as palavras do coração, que aí você busca o entendimento, o acolhimento. E você é ouvido, porque você está falando, você não está berrando, não está gritando, não vai ser chamada de surtada e nem de que está na TPM, né? Então a mensagem para hoje é essa: não seja paranoico, mude a sua frequência energética. Se aproxime do nível do amor, porque a partir do momento que a gente se aproxima do nível do amor, a gente começa a sentir com mais intensidade. E sentindo com mais intensidade, a gente também pode falar de maneira mais acolhedora, de maneira mais compreensível, de maneira mais harmônica, com as palavras do coração. Fiquem na paz e na luz. Até a semana que vem, a gente vai continuar debatendo aí alguns temas voltados para esse sentido, né, para a questão feminina. Convido também os homens para estarem presentes, porque, como eu disse, aqui a gente não fala sobre mulheres, nós falamos sobre energia feminina que existe dentro de cada um de nós. Então, compartilhem, convidem e estejam conosco. Até!